Boa noite. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele e vamos orar para que nos abençoe neste culto, que Ele traga mais pessoas para junto de nós. Pedimos a Ele isso pela misericórdia de Deus e pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e vamos depois pedir em favor da mensagem. Oremos. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pelo dia que nos deste, pela vida, tudo que passaste nas nossas vidas, desde hoje e de anteriormente. Também vem protegendo, guardando nós do mal, como tem nos guardado, e nos ensinando na tua palavra como viver uma vida digna, que honra o teu santo nome. Pedimos assim, que assim seja, de acordo com a tua vontade. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. É o irmão Antônio, pediu oração também, que ele está rouco, está ruim, estou com tosse, não podia vir. A mãe Osmarina, que está com visita lá. Os outros, uns trabalhando, os outros não sei. Então pedimos a orar depois em favor dessas pessoas. Vamos aqui que vamos cantar. Não sei. Rouba a Manu para tocar esse lá, para os pais mais filhos lá, na igreja lá. Queria cantar aquele que eu estava tocando lá faz tempo, que a gente não canta, agora não vou lembrar.
Saí de lá, não sei por que é. Cantar o 174.
Vamos orar a favor das famílias nossas que estão aqui, a família de cada um, né? Que Deus abençoe a todos. Lembrar do irmão Antônio, daqueles que não puderam vir, quem está trabalhando, que está enfermo, está em fraqueza. Pedir em favor da família, de nossos filhos, todos nossos parentes na carne. E pedimos a favor das igrejas, dos governantes também, que governam as igrejas, os pastores e dirigentes, e os governantes também do país e do estado, dos municípios. Vamos orar. Ore, irmão Paulo, e ore em meu favor também. Vamos, Salmos 38, vamos, se Deus permitir. Senhor, nosso Deus, né? Mais uma vez, estamos aqui na sua casa, agradecemos por isso, por ter nos trazido, por ter nos unido até aqui, né? E o Espírito Santo trabalha nesse culto, né? No coração nosso Senhor, né? Que Ele fale aquilo que o Senhor quer que Ele fale. Pedimos, né? Pelas igrejas que estão reunidas nessa novamente, por todos os nossos familiares, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo povo dessa cidade, né? E hoje está aí, nessa festa, nessa bebedeira, mas que possam voltar os olhos a Ti. E agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus, pedimos por este culto, né? Agora, que o Senhor possa nos conceder, que faça silêncio, né? Que pare essa música aí, e que não venha atrapalhar no estudo da Sua palavra, e nós aqui, tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Paulo, pela oração. Então, Salmo 38. Estudei 3 hoje para pregar hoje. 3. Êxodo 33. Estudo aqui foi a última. Estudei também Gênesis capítulo 16. No fim, rapidamente no final, estudei Salmo 38. Então vamos ler do versículo 1 até o 10. Todos acharam? Esperar que achou, Carlão? Salmos 38. Salmos de Davi. O salmista diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, então estão corruptas por causa da minha loucura. 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. O Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Amém? Irmãos, devemos aqui, neste salmo, a dor e o arrependimento do pecador.
Salmo de Davi, para recordação, para nunca mais esquecer. Então ele disse aqui, quando eu falei na irmã, saudosa irmã que morreu, você chegava na casa dela, pouquinho que ficar na sala, pastor, quer estudar a Bíblia? Vamos para a cozinha. E estudava, frequente sempre lá. Versículo 1 fala: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Isso aqui, irmãos, olha bem. Então ele pedia, o salmista pedindo a Deus, Davi, para ele não corrigir na ira, com o furor. Quer dizer, que a mão era pesada. É a mesma coisa um pai, paterno, humano. Ele vai corrigir o filho, na hora que ele está com raiva, ele machuca, ele bate, ele judia. E não é por aí. Então por isso que ele pede. Então Davi clama ao Senhor para não repreender ele com ira, mas com misericórdia e compaixão e com pena e com dó. O salmista está falando. É a mesma coisa hoje quando o pai vai corrigir o filho com ira, ele machuca o filho, deixa ferido. O salmista não está dizendo que não queria a repreensão de Deus, mas sim, não com uma mão pesada, que machucaria a ele, um castigo. Deus não tem mão, ao modo de dizer, a mão de Deus é pesada. Então o salmista via aqui que ele não aguenta mais a correção da ira do Senhor, com furor. Ninguém aguenta, irmãos. Davi tinha medo das mãos pesadas de Deus, e assim nós também devemos ter medo da mão pesada de Deus. Nós devemos rogar a Deus, pedir a Deus como ele pedia. Ele pedia com súplica, nós devemos suplicar a Deus. Ele pedia pelo perdão do pecado dele, ele pedia, e nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Davi queria o perdão de Deus, mas perdão de Deus mais que qualquer outra coisa. Ele desejava isso, o perdão de Deus, o amor de Deus, ele confessando, e mais que qualquer coisa. E não nós também, né? Devemos querer sempre o perdão de Deus, que Deus nos perdoa, que Deus não castiga nós, mais que qualquer outra coisa. Devemos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Aí ele fala aqui assim, porque as tuas flechas, ele fala aqui um sentido figurado, né, se cravaram em mim. Então ele disse: e a tua mão sobre mim desceu. Então Deus, aqui nós vemos, geralmente cuida do seu povo, como o salmista está falando. Deus cuidava dele, Deus cuida de nós, cuida de cada um de nós. No caso aqui, ele guardava o salmista dos seus inimigos. Então Deus guarda nós, irmãos, dos nossos inimigos que nós não vemos, do inimigo, no que é Satanás. Mas temos aqui um caso bastante diferente. O salmista confessa o pecado que provocou a ira de Deus contra ele. Então ele viu, ele provocou a Deus. Ele não estava inocente do que ele estava do que Deus estava fazendo com ele. Ele não estava. Tem muitas histórias que contam no Antigo Testamento que Deus põe a mão na vida de Davi, da família dele, dos filhos dele, tudo o que ele fez. Depois os filhos erraram, mataram, fizeram tanta coisa. Deus mexeu na família dele. Então aqui, e ele percebeu que Deus não só ficou ofendido com ele,
mas Deus não se agradou dele, do que ele tinha feito, e a mão de Deus desceu sobre ele, talvez por certas atitudes que ele tomou. Talvez nós, irmãos, certa atitude que nós tomamos, Deus pesa a mão. O crente é bem ciente das coisas que acontecem na vida dele. Falar, Deus me ama, sou filho de Deus, porque Ele está me corrigindo, Ele está me exortando, Ele está me castigando. É como o pai castiga o filho. Agora aquele que faz, peca, não acontece nada e vai só uma vida boa e tal, pode desconfiar que não é filho de Deus. Então aqui nós vemos, aqui no versículo 3, ele fala, não há coisa sã na minha carne. Acho que tanto apanhavam no sentido figurado, e tanto apanhavam o filho que apanha bastante, fica tudo machucado, cheio de vergão. Quando teve os puxão de orelha do pai, da mãe, principalmente mais da mãe, fica tudo dolorido. Quantos puxão de orelha no meio de minha mãe, quantos, você sabe, aquele croque com ar na cabeça assim, da mãe era. Minha mãe até chaleira de água fercoando o café, chegava na minha cabeça, quando você ficava sentado assim, sabe, na mesa com o pé no fogão assim, né? Queria ser o primeiro café a sair com pressa, tira tudo de filho, né, filho? Quantas vezes ele pegou a chaleira e chegava assim, e não queimava, com as cascas no fundo da chaleira, parece que ele era frio, na cabeça, fica nervosa, cedo, né? Então aqui ele falou que não há coisa sã na carne dele, por causa da tua cólera, ele falando aqui, versículo 3, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Então essas duas frases aqui são paralelas e mostram a razão dupla divina e humana para a enfermidade do salmista. De que isso aqui é um exemplo para nós, que aconteceu com ele e acontece com qualquer um de nós hoje. O pecado do salmista exerce efeitos sérios sobre a sua saúde. Deus mexe na saúde. Em alguns casos, o pecado e a culpa são a causa disso. Vem na saúde. Deus toca onde dói. Se o cristão for rebelde. A enfermidade, por exemplo, aqui, mas nem sempre a enfermidade resulta de pecados cometidos, nem sempre. Mas, não sei se é muitas vezes, algumas vezes, é por causa do pecado. Por exemplo, no caso aqui da enfermidade sobre a pessoa de Jó, não foi pecado dele. Jó sofreu. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu bens, sofreu, mas não foi para culpa dele, como aconteceu com ele, não foi como, estou falando de Jó. Agora o 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Imagina só, ele falou, já a minha iniquidade ultrapassa a minha cabeça, não tinha mais. Onde chegou na divisa, onde acabou. Como carga pesada, ele disse assim, são demais para as minhas forças. Olha que clamor de Davi. Foram cargas pesadas demais para as suas forças, que pela força dele não aguentava. Já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, pegando dos pés a cabeça. As minhas chagas cheiram mal, versículo 5, e estão corruptas por causa da minha loucura. Meus irmãos, o pecado é uma loucura. E louco quem brinca com o pecado. O irmão Félio, o saudoso irmão Félio, usava essa frase: se cariciar o pecado é a mesma coisa de cariciar uma cascavel. Ele falava assim. Vai cariciar uma cascavel para ver. Então, todo pecador necessita de arrependimento, do contrário, não há perdão. Aqui não fala
Mas o pecador ímpio necessita de um novo nascimento, de confessar, de aceitar a Cristo para receber o perdão de Deus por Cristo do pecado dele, da condenação. Mas o cristão também, ele necessita do perdão de Deus do pecado que ele comete. Deve pedir perdão a Deus, confessar, como vimos ontem, né? Eu falei, só citei o versículo lá de Provérbios, não sei se é 14, 12, 14, né? Não, é Provérbio 28, uma coisa assim. Aquele que confessa e deixa, tem que confessar o pecado e deixa, ele é perdoado. Tem que confessar o pecado, pede perdão, mas deixa. Não adianta que você está pedindo perdão e voltando a bater na mesma tecla. Então aqui ele fala, quem tem Jesus Cristo na vida está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue dele. Tem o perdão de Deus e a salvação eterna, mas precisa ter Jesus, que esteja lavado no sangue de Jesus. Se não estiver lavado no sangue de Cristo, está sem salvação, está nu. Quando a morte vem buscar ele, está desprevenido e não tem mais chance. Apesar disso, Deus entregou o seu Filho vindo dos céus. Deus fez tudo a parte dele, que necessitava fazer para salvar o homem do inferno, da condenação, para redimir o homem desta necessidade da vida eterna, de o perdão. Então ele viu o próprio Filho dele para assumir toda a culpa do homem e indo pela cruz, sem murmurar, sem reclamar, sem combater contra, sem reagir. Não existe alguém assim. Jesus, o perfeitíssimo Filho de Deus, nunca na boca dele houve engano, mas ele pagou toda a culpa. Por isso, o 6 fala aqui, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Que situação, irmão. Encurvado aqui na vida espiritual, irmão. Você pensa uma pessoa na vida material, na vida física, uma pessoa que está velhinha, encurvada de tanto sofrer, de tanto trabalhar. Vê aqui, agora ele fala, estou encurvado, estou muito abatido. Tanto ele orava e clamava ao Senhor, não desanimava. O salmista passou por isso como uma amostra do Filho de Deus. O Senhor Jesus, que viria passar por tudo isto, muito mais, por culpa dos pecados dele, de Davi, por nossos pecados, para trazer salvação ao mundo todo. Então Jesus passou muito mais. Davi merecia aquilo. Nós merecemos o castigo de Deus. Nós merecemos quando nós erramos, quando nós sofremos, quando acontece qualquer coisa conosco. Nós merecemos. Mas Jesus não. Então, aí ele fala no 7, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor. Vocês sabem o que é ardor, né? Mau cheiro, forte, um cheiro mau. Imagina só, cheiro mau, tanta ferida. E não há coisa sã na minha carne, ele falou. Quer ler esse versículo que está na sua aí, irmão Paulo? Ardem-me os lombos, então e não há parte sã na minha carne. Porque as minhas lágrimas, que os meus lombos, eles ardem nos meus lombos, eu não vi lá, estão cheios de ardor, não há coisa sã na minha carne. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor por todo o corpo, e não há nada na minha carne de bom.
que alguém cobiçasse, que alguém sentisse, que ele sentisse prazer. Mas o espírito dele estava são, mas o físico estava doente, enquanto ele estava dominado sobre o pecado. Olha, tem muitos que estão dominados sobre o pecado. Peca, levanta e deita pecando, só no pecado, só xingando. Irmãos, nós cristãos, filhos de Deus, nós precisamos evitar o máximo o pecado quando nós temos condições de evitar. Tem coisa que não tem. Tem coisa que não tem. Agora, xingar, irmão, falar palavrão feio, xingar, sabe aquela xingar com raiva? Você fala assim, eu vou falar na parte clássica que não é pecado, não deve, nem no pensamento. Filha de uma prostituta, a pessoa fala aquele nome, é pecado, ele está blasfemando, é pecado. Ele não deve falar nada de xingar, maldizer os seres humanos, irmãos. Aí ele fala aqui no 8: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Ele diz: tenho rugido. Estou fraco, estou doente, estou sem força. A expressão fraco aqui, muito quebrantado, indica a sua fragilidade física, que mais? E emocional. Até a parte de emoção, espiritualmente falando, fica sofrendo, doente, oprimido. Então, enquanto tenho rugido pela inquietação no meu coração. Então descreve que a angústia profunda que o consome, cada cristão. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, do salmista falando no versículo 9. E o meu gemido não te é oculto. Ele está gemendo, não é oculto para Deus tudo, ele vê tudo. Até o gemido lá da alma da pessoa, lá de dentro do ser. Até antes muito de acontecer as coisas. Até antes de acontecer as coisas, no caso aqui com Davi, e conosco também, e com Jó, e com muitos. Antes de acontecer, Deus já vê tudo. Então, apesar da miséria dele, apesar da nossa miséria, Davi se volta para Deus. Então, sempre deve voltar para Deus. Quando nós estamos em pecado, nós afastamos de Deus naquele momento. Nós estamos mais perto do inimigo que perto de Deus, mesmo o Espírito Santo habitando. Por quê? O nosso desejo, o nosso humor está para o lado das coisas ruins, pecaminosas. Isso Deus não se agrada. Isso entristece o Espírito Santo. Davi, confiante de que Deus conhece toda a profundidade do seu coração e ouve o seu clamor. Ele tinha esperança, ele confiante que Deus ouviu o clamor dele. Isso aqui é exemplo para nós, isso não está escrito por boniteza, por acaso, não. É para nós lermos, é para nós meditarmos, é para nós evitar o pecado, confessar a Deus, arrepender. Ele fala: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Olha bem, ficou até com a vista precisando de óculos, talvez. Bate-me hesitado o coração, porque o coração dele estava hesitado. Faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Então não estava nem enxergando direito. Tanto castigo, o furor de Deus. Essa mesma já não está comigo, essa luz. Prazer, alegria. Então o cristão nessa situação, se ele é um cristão, ele fica triste quando ele peca. Quando ele volta, ele arrepende. Então a luz dos meus olhos, ela me deixou, ele diz. Foi Deus quem tapou essa luz
do seu próprio olhar e se escureceu. Versículo 11 diz: os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe de minha chaga, e os meus parentes se põem à distância, até a família, os parentes. Imagina, ele disse, os amigos do salmista não se serviam mais de ajuda, não vinham ajudar, não serviam, não procuravam. Isso acontece na vida real, os amigos, os parentes. Ver uma pessoa doente assim, que prazer tem de ver uma pessoa doente? Porquanto tinha medo, ficava até enojado dele, com nojo, devido à intensidade da dor, do ardor, do mau cheiro, da reclamação. Irmãos, eu era menino, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Do outro lado da água, tinha que falar para lá da água, morava uma família, e tinha um dos caboclos lá, e tinha um homem que fomos visitar ele, depois da cama de visitar, que eu nunca vi igual, na cama, um homem moreno, tinha uma ferida, dava quase uns 15 centímetros largo assim, ó, sabe? Aquele recurso assim, me dizia que o tempo estava muito fraco naquele tempo. E expunhava tudo, fazia tudo curativo de matos, coisa, tinha folha, assim, sabe? Não sei o que eles faziam com a família dele, mulher. E ele, mas precisa ver o gemido que dava. Da nossa casa dele dava 1 quilômetro ou mais. Ela descia assim, né? Na casa que nós tínhamos. Então aí descia, tinha o rio e subia lá. Uma casa de barro feita assim, sabe? Comprida. Assim, comprida. E ele, eu fazia, eu em casa eu ficava com arrepio de escutar o gemido dele, porque eu já tive a mãe de ir visitar ele, meu pai. Quando eu vi aquilo, ficou na minha cabeça. Até hoje não esqueço daquilo. Coisa, pense bem. Então, irmão, a família, que prazer tinha a família. E o homem morreu, não teve jeito nenhum. Eu acho que aquele tempo no Birajá não tinha nem centro de saúde, nem sei que prefeito que era aquele tempo. Isso era bastante tempo, nos anos 60. Então, aquilo agora, olha, irmão, então a intensidade da dor de seus sofrimentos. E Davi, o segundo coração de Deus, de Davi, que só vem a linhagem de lá em Êxodo 33, eu não sei onde, é o Crônico, estudei também 1 Crônico 3, fala de Davi, onde vem a linhagem de Jesus Cristo. Olha o seu sofrimento, a dor, e como em outros lugares de Salmos, somos lembrados da experiência de Jó. Tudo serve para nós olhar as experiências, ter a paciência de Jó. O versículo 12 diz assim, ó, também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Olha os inimigos dele. Irmãos, o ímpio é capaz de tudo. Aqui corresponde os fariseus e os saduceus, além de quase toda a hierarquia religiosa de Israel. São os religiosos. Então, enquanto os seus inimigos mantiveram-se afastados dele, de seus inimigos, se aproximaram para apressar a sua queda, para mais ainda. As pessoas, em vez de, que nem o caso com o Jó, em vez de vir aconselhar tudo, vem mais acusar mais. Você imagina se você está sofrendo castigo, chega outro, em vez de acalmar e aconselhar, e a Jó chega e começa a apontar o dedo, acusar mais, fica tirando mais uma pedra. E no 13 fala, mas eu, como surdo, não ouvia, ele fala assim, ó. E era como um mudo que não abre a boca. Tipo de Jesus Cristo, o cordeiro, como o cordeiro mudo. Mas eu, como surdo, não ouvia. E era como um mudo que não abre a boca. Isso aqui, o que Davi passou, irmãos, isso aqui é uma figura. Tudo que o Davi
divino ia passar. Muito mais. Isso aqui é apenas uma amostra. Que Jesus, olha, ele como surdo, ele não dava ouvido nas ofensas, porque ele não retribuía. Então nós devemos, quanto mais ficar com a boca calada, é melhor. Não dá ouvido. Se nós for dar ouvido tudo que nós ouvimos falar, nós fica doente, fica louco. Então é melhor que deixe. Então, como mudo e não abria a boca, como surdo, como mudo, não ouvia os insultos deles. Do mesmo modo, ele não abriu a sua boca em sua própria defesa. Ele não procurou se defender nada. A gente procura defender, irmãos, mesmo tendo motivo, razão para defender. Deixa, ora a Deus, pede a Deus. Então o salmista estava totalmente incapaz de fazer qualquer coisa a seu próprio favor. Ele não tinha mais, estava esgotado tudo. 14. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Pense bem, irmão. O retrato de Jesus, ele não reprovou. Você está errado. Ele não reprovou. O salmista está falando assim: eu sou como homem que não ouve, como surdo, que não ouve, em cuja boca não há reprovação. Ele não reprovava nada, ele não procurava se defender. Jesus foi em tudo igual ao homem, só que não pecou. Não há reprovação na vida de Jesus. O salmista aqui era pecador. Ele fez muita coisa errada, sendo o rei de Israel. Então, pai de quem? Salomão. Então, 15. Porque em ti, Senhor, espero. Olha bem, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Então, nós devemos pensar, esperar no Senhor. Sempre está esperando. Não espera muito em homens, não. As pessoas estão acostumadas a esperar em promessa de homens. Não. Deve dar um critério, né? Uma confiança, um voto de confiança na pessoa. Mas aproximar a Deus. Sempre é em Deus em primeiro lugar. Confia em Deus, pede a Deus que abençoe. Em Hebreus 13:6 também fala: ele deixou que o Senhor Deus pelejasse as suas batalhas. Então deixa, entrega nas mãos de Deus, fazendo soar a nota mais positiva de confiança do salmo inteiro, esse versículo. Porque dizia eu, 16: ouve-me, para que não se alegram de mim quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Então devemos, irmão, nós cristãos, pedir a Deus, porque as pessoas não vão se alegrar de mim, ver nós caído, ver um cristão fraco, ver um cristão que era cristão, que andava para a rua com a Bíblia, pregava, depois veio fora da igreja, o povo ficar rindo dele. Deus escorregou o pé e caiu. Então nós devemos pedir a Deus que não aconteça ainda, que aí eles começam a engrandecer em nós. Quando o salmista dizia isto, ele chamava a Deus de Deus para ouvir, ele clamava a Deus para ouvir ele, né? O clamor dele quanto aos seus inimigos. Então nós tem inimigos invisíveis, tem os anjos maus, os demônios, tem os Satanás, mas só que esses, ele usa as pessoas, até da família. Irmãos, numa casa você percebe isso, você percebe quando o maligno está usando a sua esposa, seu filho ou sua filha para te pecar contra Deus. Você deve fazer assim. Então, o líder espiritual da casa, o chefe, ele deve pensar: isso aí não agrada a Deus, isso é pecado. Então, por isso que precisa ter muito cuidado.
Então, agora aqui, que se alegrava devido à queda ou um deslizamento. Você dá um deslize e pronto. A pessoa não olha para o pecador, olha para aquele que está dizendo ser cristão, que é um cristão. Deslizamento de seus pés, de um dos filhos de Deus, e se engrandecerem contra ele. Isso é uma tragédia, é um fracasso na vida cristã, prejudica o evangelho, a igreja também. 17. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Por que ele disse aqui, está prestes a coxear? O que quer dizer coxear? Irmão Paulo, você que sabe, você deve responder, irmão Paulo. O que quer dizer coxear? Tem um irmão aqui que faz isso. Eu coxei bastante. Tem ideia, irmão? Desistir? Não. Fala, minha velha. Coxear. Não. Aí eu falo. Mancar. Coxear, ó. É boletinha, vai para. Falei, irmão, cuidado, né? Então, porque estou prestes, ainda estava andando bem, mas pelo jeito que estava sentindo, vou acabar mancando, né? Então, coxear, estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Aí eu escrevi aqui, ó, coxear, andar com dificuldade, mancando, apoiando-se com mais frequência em uma das pernas, por defeito físico, ou por quaisquer lesões, assim com uma bengala, muleta. Então, 18, porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Então, Deus sabe, Ele vê tudo, mas Ele quer que a pessoa confesse e fala no que você errou. Eu errei, eu falei isso, meu Deus, me perdoa em nome de teu filho. Então, estas foram as palavras de Davi. Possivelmente ele se refere que ao terrível pecado que cometeu com Batseba, muito falado. Uma vez fui pregar para uma parente minha, não vou falar o nome dela. Ela falou assim para mim assim, no Velho Testamento eles falam que tem tanto adultério. Ela falou outra palavra, né? Que fala na ofendido. Agora vai falar de tanto na Bíblia, tantas coisas que agora pode dizer. Então, inclusive isso daqui. Mas é só um homem pecador. E eu só pude defender a palavra de Deus. 19, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam e se multiplicam. Então, e vai cada vez aumentando mais, são fortes os inimigos. Então o salmista diz que ele expressa a terrível oposição de seus inimigos. Não tinha motivo para isso. Ele fala, são fortes. Então, 20. O que dão mal pelo bem, os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Os que dão mal pelo bem são meus adversários. Então ele que tinha feito bem, eles davam mal. Você faz o bem para uma pessoa, ele te recompensa com o mal. Você ajuda uma pessoa, ele te faz o mal. Então ele destaca que a injustiça sofrida por Davi, onde a sua busca pelo bem é retribuída com maldade. Fez bem, mas recebeu o mal. Para os seus oponentes, está falando, identificando o seu sofrimento. 21. Não me desampares, falando para o Senhor, a oração dele. Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Então aqui representa um ponto central da súplica de Davi. Um apelo desesperado
pela presença e ao auxílio divino, de Deus divino, pedindo auxílio de Deus em sua hora de maior necessidade. Ele reconhece sua total dependência de Deus e súplica, e faz uma súplica para não ser abandonado, e pedir a Deus: não me abandona, meu Deus, dependo de Ti, meu Deus. Então nós devemos estar sempre no nosso espírito voltado para Deus, depender tudo de Deus, voltar tudo para Deus, tudo o nosso pensamento, a nossa oração. 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Não é para nós tomar isso aqui, queria exigir, apressa-te. Ele estava tão sofrendo que ele queria pedindo a Deus, clamando a Deus com súplica, mas com pressa, que Deus auxiliasse ele, que não ia aguentar mais. E isso foi o que fez o Pai quando ressuscitou a Jesus entre os mortos, Jesus Cristo. É um clima do clamor do salmista, semelhante um grito desesperado por intervenção divina e libertação. Então, sempre nós devemos clamar para o nosso Senhor. Ele reconhece a sua total dependência de Deus para a salvação da sua vida física. Ele não estava pedindo para a alma. Irmãos, se a vida física não for bem, se a vida física estiver afetada, ele vai atrapalhar a alma, servir a Deus, ele vai ficar com a alma oprimida, ele vai ficar desgostoso, parece que ele perde a confiança, ele perde o desejo de servir a Deus, irmão. Então aqui ele está implorando por uma resposta imediata de Deus na sua aflição. É isso aqui, amém? Então que Deus nos abençoe. Vamos terminar, né? Comecemos. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem castigue no teu furor. Amém? Então vamos louvar o Senhor, preparar para a noite. Ontem aqui estava lotado, cheio aqui, eu devia ter tirado foto aqui, nem lembrei. Mulher que cobra em carro, ontem à noite estava. Então. É assim, mas que... Então vamos louvar o Senhor. Quer vir cantar aqui também, moça? Corre o hino, eu estou abrindo o 195 aqui. Vamos ver. Ah, 195, já que não na cabeça, pode falar. 192? Quer vir para mim? Que diferença tem o 192 e o 195? Difícil não, aqui é tudo igual.
Santíssimo Deus, Pai, mais uma vez agradecemos por estar aqui na sua presença, mais um culto, e nos possamos mais aprender a sua palavra. Também peço perdão por minhas falhas, não menti, peço perdão pela igreja também, pelas minhas faltas. Amém. Eu te perdoo. Peço oração pela minha família também, pela minha filha também, pela minha neta que está esperando, que eu possa vir com saúde também, e possa tocar no coração deles, que voltam para a igreja também. Por isso te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.